Olá! Finalmente abri mais uma turma de mentoria sobre os financiamentos estudantis para a Faculdade de Medicina e outras opções. Estudar numa faculdade de medicina não depende exclusivamente de FIES ou de outros financiamentos de bancos particulares, mas sim várias alternativas diferentes que estudei quando a minha filha decidiu cursar faculdade de medicina e eu tive que correr atrás para realizar o sonho dela. Eu sou Ivan Trigueirinho, especialista em financiamentos estudantis. Durante quase 2 décadas, fui presidente da CPSA, a Comissão Permanente de Seleção e Acompanhamento do FIES, onde estudei, além do FIES, uma série de outras alternativas de financiamentos que existiam, principalmente para os outros cursos, inclusive criei um crédito educativo próprio dessa grande instituição de ensino que eu trabalhava. Entendendo de matemática financeira, de como funcionavam os cálculos, quais são as regras de contrato, além de criar tudo, me tornei um especialista nesse assunto. E mais ainda, quando a minha filha, se formando no ensino médio, disse que queria cursar faculdade de medicina. Eu, apesar de uma boa renda, não encaixava no meu orçamento uma mensalidade de alguns poucos milhares de reais. Daí comecei a estudar uma série de outras alternativas. Financiamento do Bradesco, do Sicoob, do Santander, enfim. Encontrei 3 possibilidades na ocasião que eu vou compartilhar com os meus alunos da mentoria. Felizmente, consegui contratar um financiamento estudantil próprio da instituição de ensino que ela trabalha. Hoje, ela está indo para o 8º semestre da Faculdade de Medicina, com um financiamento de 30% sem a incidência de juros, apenas a correção de alguns valores. Eu, como especialista, já criei alguns modelos de mentoria. De acordo com a época do ano, eu sinto a necessidade dos estudantes contratar um ou outro modelo. Inicialmente, um modelo apenas de consultoria por hora, como se fosse uma consulta. Depois, o modelo eu chamo de full mentoring, um modelo que eu acompanhava o estudante até a assinatura do contrato, seja 1 ano, 2, 3 anos depois. Por quê? Porque eu tinha videoaulas, eu tinha mentoria individual, tinha mentorias semanais em grupo, além de relatório, de recomendação, etc., e um acompanhamento frequente até a assinatura do contrato, inclusive com análise, com dicas sobre essas possibilidades. O meu intuito agora é criar um modelo meio termo entre essas duas opções, porque nós temos alunos em várias situações. O jeito que eu resolvi o crédito educativo para minha filha, eu julgo que foi o jeito correto. Comecei a analisar desde quando ela se matriculou no cursinho Poliedro, em São Paulo, um dos melhores cursinhos que tem para entrar nas faculdades de medicina. Comecei ali estudando e disse a ela: preocupe-se com o estudo, preocupe-se em passar no vestibular, o resto eu vou me virar. Eu entendo que isso deve ser um papel dos pais e não do aluno, que já tem esse estresse de ter que ficar estudando, ansiedade pré-prova. Então, eu como pai, eu entendo que é o jeito certo. A família, os pais se envolverem e não o aluno. Por quê? Além do aluno ter que estar preocupado com as provas, quando eu atendendo algum aluno, encontramos alguma solução, depois dele entender tudo, ele tem que vender a ideia para os seus familiares. E os seus familiares, quando vão assinar um contrato, demonstram uma preocupação, ansiedade, e aí tem que vender a ideia e explicar tudo para esses pais novamente. Então, esse eu entendo que é o jeito certo. O jeito errado, infelizmente, é como eu vejo com muita frequência. Estudantes, quando são convocados para o vestibular, são aprovados no vestibular e tem normalmente 2 dias para fazer a matrícula, correm em desespero. Eu consigo dinheiro para a matrícula, às vezes até fazendo uma vaquinha na família, mas depois eu não sei como que eu vou fazer. Veja, essa é um jeito extremamente errado, porque talvez algumas faculdades você deveria privilegiar o vestibular de algumas faculdades que de repente oferecem alguma linha de financiamento estudantil. Apesar de haver financiamentos particulares que independem de convênio do banco com a instituição de ensino. É isso que eu também vou dividir com esses estudantes que contratarem o meu modelo de mentoria. A gente também percebe muitos estudantes estudando na Argentina, Bolívia, Paraguai e outros lugares, preocupados em vir para o Brasil antes até do internato ou durante o internato, para evitar a prova do Revalida, que é sempre uma incógnita e um motivo de preocupação. Esses alunos já precisam do financiamento estudantil por um período um pouco menor e normalmente, por N motivos que a gente também vai discutir nesse trabalho,
é mais fácil você conseguir faltando poucos anos do que conseguindo desde a primeira série. Não que não existam financiamentos ou aquelas soluções alternativas. É que quanto menor o prazo de financiamento, menor o banco entende que é o risco e, consequentemente, menor é a chance. A gente também observa alunos prestando vestibulares em faculdades públicas anos, e depois de alguns anos decide se estudar numa faculdade particular, porque não conseguiram a vaga na faculdade pública, e aí percebem que há sim um mundo de oportunidades para quem entende um pouco desse financiamento estudantil. Eu vou ser claro e objetivo com vocês. O que precisa, o que depende do financiamento estudantil? O FIES, que está em período de inscrições agora de 9 a 12 de agosto de 2022, é sem dúvida o melhor financiamento estudantil. Os outros demais financiamentos dependem, basicamente, das garantias que são oferecidas ao banco. Alguns agentes financeiros necessitam de imóveis, outros necessitam de renda, outros renda, imóveis e fiador. Então, principalmente com o aumento da taxa Selic, não tem sido fácil conseguir financiamentos estudantis. Os juros está em 13,75% ao ano, a taxa básica de juros da economia. Então, os financiamentos estudantis também aumentaram significativamente, porque há um ano a gente estava falando de uma taxa de 2% ao ano. A economia é dinâmica, então esses financiamentos, que hoje pode estar a uns juros de, sei lá, 2% ao mês, amanhã, de acordo com a mudança da economia, isso pode mudar. Por isso é importante entender como que funciona e sempre bater na porta, ter mais opções para que você faça, entre elas, a sua melhor escolha. A gente tem, infelizmente, também alunos que acham que simplesmente o FIES é ir lá na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil, simplesmente contratar o financiamento como se contrata um financiamento imobiliário. Não é assim, eu vou ensinar e nós vamos descartar ou não essa possibilidade, se há a possibilidade do FIES, que disparado para a medicina é uma das melhores opções. Por que eu falei é uma das melhores opções? Porque normalmente podem ter outros financiamentos, como o que eu consegui para minha filha, que também é bem interessante. Deixa eu entrar um pouco aqui nessa questão da proposta, para que a gente possa discutir essa questão. Bom, a mentoria que eu ofereço é uma mentoria sobre financiamentos estudantis para a Faculdade de Medicina e outras opções, como eu disse no início do vídeo. Nessa mentoria, nós vamos descobrir todas as alternativas de financiamentos estudantis existentes para a medicina e saber quais podem ser viáveis para você. É normal, às vezes, um estudante ter dinheiro para pagar 1 ou 2 anos de faculdade e ele precisar contrair esse financiamento só no 3º ano. Para isso, passam a ter outras soluções. Eu dou um exemplo rápido aqui. Cicobi Credimap, você podia conseguir desde acho que era do 1º ano, 2º ano. Hoje ele está somente a partir do 3º ano. O Santander, você consegue financiar a partir da 4ª mensalidade. Enfim, existe uma série de alternativas, nós vamos verificar qual é essa melhor alternativa. Através do quê? Através de quando você contratar o meu modelo de mentoria, que eu vou abrir algumas datas no mês de agosto de 2022, você vai receber um formulário para que você preencha toda a sua situação. Você vai responder várias perguntas com a maior atenção possível, para que eu faça uma pré-análise desse documento, entenda a sua situação e já venha com alguma recomendação, caso exista na sua situação. Depois nós vamos ter uma mentoria online e individual de aproximadamente 60 minutos, onde eu vou dar recomendações, vou esclarecer as dúvidas e vou fazer orientações gerais. O valor dessa mentoria, como eu estava dizendo, é um meio termo. Simplesmente essa hora de uma pessoa especialista no financiamento estudantil, você ficar 1 hora com essa pessoa, o valor desse investimento já justifica apenas essa 1 hora. Mas além disso, desse tempo de pré-análise que eu terei para analisar tudo isso, que não é pequeno. Há 1 hora de dedicação. Um relatório pós-mentoria que eu vou dar a você no seu caso. Olha, o banco é esse aqui é o telefone, ou esse daqui é o link, vai lá, faz a aplicação. Eu não vou fazer por você, é um mentoring, é uma mentoria. Eu vou indicar e você vai correr atrás. Não é uma assessoria
que eu vou pegar, vou levantar a documentação, vou ligar, vou resolver tudo para você. É uma mentoria para te ensinar os caminhos das pedras e você tentar aplicar e verificar quais desses financiamentos você consegue. A partir daí, não acabou o serviço. Eu também vou dar orientações, cuidados, pegadinhas, onde vocês precisam ficar atentos antes de contratar qualquer modelo de financiamento. Eu vou também, de acordo com a sua necessidade, nesse relatório, te oferecer algumas aulas que são exclusivas para o meu modelo de full mentoring. Se você for do Nordeste, por exemplo, eu vou te disponibilizar o vídeo do PFS. Se você tem possibilidade de conseguir empréstimos entre familiares, eu vou disponibilizar para você uma minuta de contrato e estratégias para você chegar num parente ou num familiar e tentar conseguir esse financiamento. Eu vou dar uma outra solução de financiamento, essa aí que eu guardo com carinho aqui para os meus estudantes, uma operação criada, uma estrutura, uma operação de duas pontas, para que você consiga um outro tipo de financiamento que não financiamento estudantil e que você consiga realizar o seu sonho. A partir daí também, plantão de dúvidas através do grupo de WhatsApp. Não vai ter depois disso mais atendimento individual. Através do grupo de WhatsApp vocês vão fazer as perguntas, nós vamos responder ali. A intenção é que os próprios alunos, os outros alunos ajudem vocês nessas dúvidas, para que eu não tenha que ficar toda hora atendendo, porque senão eu estaria no modelo de full mentoring. E esse valor está bastante reduzido justamente por essa dedicação do tempo. Nós falaremos também sobre os cuidados para essa contratação e as armadilhas, como eu já disse lá em cima, que alguns programas oferecem. Vou também falar uma coisa muito importante. Hoje mesmo e toda hora, fala, olha, eu contratei um advogado e essa situação, o que você pensa disso? Qual a chance que você entende de eu entrar com ação? E não é uma pergunta única. Por quê? Existem situações diferentes. Eu vou pedir um advogado baseado nessa tese. Baseado nessa outra tese. Baseado na minha experiência de gestor de instituição de ensino, com contato frequente com o departamento jurídico. Também com feedback dos meus alunos, que se arrependeram ou não de contratar o financiamento. Como eu disse, cada caso é um caso. Eu vou dizer a vocês o que eu entendo sobre isso. Também vou tratar nessa mentoria sobre como os bancos avaliam o crédito dos interessados e dos avalistas. Eu tenho um estudante que ele é do norte do país, ele conseguiu uma renda de 20 mil e não foi aprovado. Poxa, mas não era renda de 20 mil? Depende, a análise de crédito do banco depende de N fatores. Mas basicamente eles acessam algumas informações do estudante que eles sabem se aqueles 20 mil está tendo disponibilidade ou não de recursos. Então nós vamos entrar também nessa questão do perfil da análise de crédito para vocês entenderem um pouco sobre como funciona isso. Nós vamos avaliar também todas as taxas e juros que poderão incidir sobre determinados financiamentos. Por que eu falo isso? Porque existe eu defendo que você tem que ter uma série de possibilidades, bater na porta de vários agentes financeiros e caso você tenha mais do que uma opção disponível para você, você entenda qual que é a melhor escolha. Porque alguns cobram uma taxa de juros mais inflação, outros cobram taxa de juros mais CDI, que está muito atrelado à Selic. Então você vai ter que entender, no médio e no longo prazo, qual que é a expectativa do mercado para isso? Qual que tende a ser o mais barato? A contratação, aqui um disclaimer, a contratação não garante o sucesso na contratação de qualquer financiamento, uma vez que dependerá do perfil de renda de vocês, de crédito e das garantias da sua família, como também da disponibilidade de recursos e de interesse do agente financeiro. Uma das coisas que eu sou é muito honesto nesse ponto, então por isso desse disclaimer, para que a gente não tenha qualquer tipo de frustração. Eu inclusive vou no final desse vídeo dizer para quem é e para quem não é esse tipo de mentoria. As vantagens que você tem ao contratar. Você vai entender a diferença do financiamento estudantil e dos demais financiamentos. Tá? É muito diferente você fazer um crédito consignado, um crédito imobiliário ou você fazer um crédito estudantil. Você tem que entender esse conceito para que você saiba fazer a melhor escolha. Entenda todos os custos envolvidos em financiamento. É muito comum, às vezes, o banco te dá uma taxa de juros, aí depois ele cobra a taxa de avaliação do imóvel, taxa de análise do bem de garantia, IOF, que é um imposto
todos esses custos têm que ser levados em consideração, principalmente quando você for comparar um com o outro. Nós vamos analisar, como eu disse, se você tem direito ao FIES e qual percentual que você conseguiria. Nós vamos avaliar a renda média per capita do FIES, ou seja, você está dentro da renda média per capita. Se você tiver condição do FIES, como que a CPSA funciona, como que você comprova as informações prestadas, para que, se aprovado, você tenha direito a isso. E depois disso você vai ter essa comunidade bônus, que é um grupo no WhatsApp, que você vai sanar todas essas dúvidas. O que eu estava dizendo aqui, deixa eu só encontrar um outro modelo. O que eu estava dizendo que é importante dizer a vocês. Já falei, eu não vou fazer por você. Eu vou te orientar e ajudar a encontrar a melhor escolha. Não contrate nada sem ler e sem entender. Por que eu falo isso? Se vocês observarem vídeos que eu tenho disponibilizados gratuitamente aos estudantes, o Pra Valer, por exemplo, que não é uma opção muito ruim, digamos assim, com taxa de juros hoje, os financiamentos particulares eles estão realmente bem mais salgados. Por isso a importância de, quando falta menos tempo para se formar, maior a chance de conseguir esse financiamento. Você vê alunos nos comentários lá falando, nossa, eu vendia, tipo assim, eu não lembro agora, tipo, vendia minha alma para o diabo quando eu contratei isso. Até do FIES você vê alunos reclamando. E eles foram desonestos? Eles foram sacanas? Não. Eles cumpriram a forma como funciona. E você precisa entender como é que funciona para você não se frustrar. Eu também tive uma estudante que falou assim, eu contratei o Unicred por 6 meses, quando eu fui fazer para o outro semestre eu vi a loucura que ficou. Exatamente. Isso são características de financiamentos que financiam 100% das mensalidades, mas que não é 100% para pagar depois de formado, que é o sonho de todos os alunos. Entender como é que se comporta esse financiamento no longo prazo, principalmente porque alguns financiamentos só te dão simulação dos primeiros 6 meses ou do primeiro ano. E se você não entender como que isso vai funcionar lá na frente, você pode ser muito frustrado. Portanto, não assine sem ler e principalmente sem entender. Como eu estava dizendo, alguns vídeos até que estão disponibilizados no meu canal do YouTube estão defasados em relação à taxa, mas não em relação ao conceito. O que precisa é, como a economia é dinâmica, os juros sobem e descem de acordo com a política monetária do governo, em algum momento um pode ser mais interessante do que o outro e assim por diante. É importante dizer, eu não vendo crédito educativo, não sou comissionado e nem patrocinado por nenhum desses agentes financeiros. É a minha opinião como um especialista em financiamentos estudantis. Portanto, qualquer um que você contratar, para mim vai ser indiferente. O que eu quero é mostrar os caminhos, abrir os seus olhos para as pegadinhas e para as armadilhas. Para quem é esse financiamento? Essa mentoria? Essa mentoria é para aquela família que às vezes o filho está no ensino médio ou cursinho e que não tem a mínima ideia de como funcionam os financiamentos estudantis. Principalmente o FIES, se tem direito, se não tem direito. Porque, como eu estava dizendo, só essa 1 hora que o aluno vai passar comigo já vai ser suficiente para que ele possa entender. Então eu vou prestar nessa faculdade, nessa outra faculdade. O FIES, então eu tenho chance. Putz, eu vou melhorar minha nota do Enem, ou eu não fiz Enem, eu vou fazer o Enem. Né? Lembra, o jeito certo, antecipar-se, estudar, planejar, para que na hora da matrícula, que você provavelmente, talvez como a minha filha que entrou em 4 faculdades, você já fica com dúvida de qual faculdade eu vou escolher, você não tem ainda que ter essa preocupação desesperada de como eu vou pagar, tá? E as soluções alternativas, elas serão muito bem-vindas nesse sentido. Para quem é? Para esses estudantes que estão estudando no exterior e que querem vir para o Brasil e que têm dinheiro para alguns meses, para alguns anos, ou que falta um pouco tempo para se formar. Mas basicamente, eles dependem de ter renda e principalmente, de preferência, um ou mais bens imóveis para serem dados em garantia. Quando vocês entenderem como funciona o financiamento estudantil, vocês vão entender por que o banco é sempre cuidadoso com as análises de garantia. Esses estudantes, eles dependem... Se o estudante... Bom, vamos resumir aqui. Para quem não é esse modelo de mentoria,
Esse modelo de mentoria não é para quem se enquadra nas regras do FIES, que não tem a regra, não tem a renda significativa, ou que não consiga fiadores, ou que não tenham bens imóveis. Ah, mas eu só tenho bens imóveis. Provavelmente vai precisar de algum avalista. Ah, mas eu só tenho avalista. Tem financiamentos que pedem só avalista, não pedem imóveis em garantias. Tem financiamentos que pedem 2 imóveis em garantia. Acho até desnecessário porque com o novo Código Civil, se você dá um bem em garantia, mesmo que seja seu bem de família, aquele bem que você mora, você pode sim perder. Eu dei o meu bem em garantia quando eu financiei a faculdade da minha filha. Mas esses bancos, sendo mais cuidadosos, entendem alguns que tem que ser só o segundo imóvel, o que fica um pouco mais difícil. Basicamente, para quem é também esse financiamento? Para quem tenha família ou amigos que estariam dispostos a financiar os seus estudos. E para isso, terem garantias caso você não consiga pagar depois de formado. Também, para quem tenha principalmente mais do que um imóvel, porque um dos assuntos que a gente vai discutir é: vale a pena eu desfazer de algum imóvel para eu pagar a faculdade? Ou vale a pena eu ter aquele imóvel alugado? Ou vale a pena eu ter aquela questão e eu pagar os juros desse financiamento? Então isso também é muito bem-vindo. Em suma, basicamente essa mentoria não é para quem já entenda de FIES, para quem tem assistido os meus vídeos e que realmente não consiga ter renda e que tenha dificuldade de ter crédito aprovado em banco. Tá? Agora, se for só para o FIES, esse mesmo último vídeo que eu disponibilizei para os alunos aí, que rapidamente já teve mais de 1000 visualizações, já é suficiente para vocês fazerem essas inscrições que acabam agora no dia 12 de agosto. Tá? Enfim, o mais importante, né, o que vocês devem estar perguntando: quanto custa, quanto custa, quanto custa? Esse modelo de mentoria custará R$ 597. R$ 597 que pode ser pago em 2 parcelas no cartão de crédito, lá para a Hotmart. Eu vou disponibilizar o link para vocês. Esse valor, uma aula de um especialista com suporte do WhatsApp. Veja, de novo, esse valor se paga simplesmente com uma inscrição de vestibular que você talvez vai deixar de fazer. Às vezes você se inscreve para 10 vestibulares e não se inscreve para a minha mentoria. Esse valor aí é 1/4 do valor da minha Full Mentoring. O meu Full Mentoring são 2 salários mínimos o valor. Tá? Então eu disponibilizei esse valor algumas horas agora no mês de agosto. Quando você clicar aqui, você vai ver os horários que eu disponibilizei. Eu disponibilizei essas datas, alguns horários no final da tarde e começo da noite. Tá? A partir daí, você tem um valor bastante justo por essa 1 hora de dedicação, pela análise do relatório, pelo relatório pós-mentoria e pelo acompanhamento das suas dúvidas através do grupo de WhatsApp, quando você for bater no banco, que você for tendo retorno nesse sentido. Se lá na frente você precisar de algum atendimento individualizado, eu prometo que haverá algum desconto, caso haja necessidade de mais algum tipo de consulta ou de mais algum tipo de análise. Por exemplo, análise do contrato. Eu quero análise do contrato que eu vou assinar o contrato aqui com a Lume, por exemplo. Poxa, e aí, vou assinar um contrato de tantos milhares de reais? Tem que entender o que é aquele contrato, quais são as cláusulas envolvidas, o que você está dando em garantia, tá? Então, eu tenho vídeos gravados de praticamente todos os programas disponíveis para a Faculdade de Medicina. É normal, às vezes, algum estudante, como já aconteceu uma estudante na cidade de Araguaína, ter um crédito estudantil municipal. E eu não conhecia. Fui estudar a lei e o decreto municipal para dizer para ela como que se aplicava, como que se cadastrava, para ela concorrer àquela vaga. Eu não lembro agora, mas tiveram outros casos de financiamentos que eu não conhecia. O caso do PFIES, por exemplo, de uma estudante do Nordeste. Liguei até na faculdade dela. Por que eu fiz? Veja, é um modelo de Full Mentoring que eu acompanho até o final. E que, eu trabalhando isso para ela, eu fico mais especializado para atender os outros alunos, entendem? Então, não esperem que eu vá fazer por você. Eu vou estudar todas as possibilidades que vocês apresentarem. Por exemplo, tem um financiamento aí novo, o FIEF, que eu estou estudando ele e que eu ainda não tenho uma opinião, pelo que eu entendi são de faculdades conveniadas, mas esse daí também fará parte caso algum de vocês se enquadre naquelas instituições.
entende? Então eu prometo que a minha dedicação, basta vocês verem, estou há 4 anos oferecendo conteúdo gratuito para vocês aqui, muito conteúdo, vejam os elogios que as pessoas têm nos comentários desses vídeos, para vocês verificarem se vale ou não essa mentoria. Esse valor é ínfimo, perto do trabalho que eu tenho. Podem confiar que é um valor bastante justo. E se tiverem interesse, disponibilidade, estou à disposição para tentar ajudá-los a realizar esse sonho de se tornarem médicos. Tá bom? Espero vê-los dentro da mentoria e caso tenha alguma dúvida, faça as perguntas aí nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.